Olá, tudo bem? Saudações, meu nome é Thiago, seja bem-vindo a esse canal YouTube e a esse projeto que estamos chamando de Conversações Teológicas. A teologia é a área do saber que eu pesquiso e estudo, e na minha cabeça aqui já fico imaginando que quem está assistindo esse vídeo é um potencial interlocutor para as conversas que nós queremos desenvolver ao longo desse projeto. Por que eu faço isso? Então, nesse vídeo inaugural, eu gostaria de elencar pelo menos duas motivações que vão ao encontro de dois objetivos. Em primeiro lugar, se trata de algo muito pessoal, de uma curiosidade antropológica da minha parte, no sentido de expor algum conteúdo na internet e ver no que vai dar. Tem muita gente hoje fazendo isso, se tornou uma prática muito comum a utilização dessa ferramenta e parece muito instigante saber e testar as possibilidades disso, né? De se inserir nessa rede de conexões e ver até que ponto as pessoas interagem e se conectam contigo, com as tuas ideias. Então isso é antes de tudo, uma curiosidade pessoal. Uma curiosidade pessoal que também tem a ver com uma necessidade pessoal de compartilhar. Talvez esse período da pandemia, com todo esse isolamento social, tenha acentuado um pouco esse sentimento de solidão, né? Então, existe essa necessidade de compartilhar algo e vamos tentar fazer isso por aqui. Isso tem a ver também com algo que um pensador chamado Michel de Certeau, um pensador francês do século passado, ele começa um dos seus livros dizendo o seguinte, que ao poeta não resta muita coisa além de se arriscar na sua escrita. E ele faz isso por necessidade. Necessidade material, porque ele precisa vender livros para sobreviver, no caso, mas uma necessidade também de realização pessoal, de realização de uma vocação. Então ele não tem muito o que fazer, ele precisa se expor a esse risco, ao risco da sua criatividade, da sua escrita, da sua fala e das reações que ela produz nas pessoas. E aí o Michel de Certeau, ele compara essa situação do poeta com a do religioso. O religioso, de igual maneira, ele não tem muito o que fazer. Não lhe resta muita coisa a não ser assumir os riscos daquilo que é fundamental na sua prática de vida, na sua experiência, que é acreditar, ter fé. Então, ele precisa assumir todos os riscos implicados nisso que define, de alguma maneira, a sua experiência de vida, a sua existência, que é esse ato de acreditar, viver dessa maneira. Então eu me entendo um pouco assim também. Não me resta muita outra coisa a não ser compartilhar essa experiência de acreditar como algo que me realiza pessoalmente e como algo que frui de mim como uma necessidade e um desejo de se expandir, de se conectar. Então, nada melhor como a internet para isso, né? Quer dizer, nada melhor e nada também tão perigoso quanto se expor na internet, onde as possibilidades de conexão são infinitas. Então, estou assumindo esse risco pessoal que tem a ver também com um desejo de se conectar com as pessoas. E o segundo objetivo, então, tem a ver
também com um sentimento de isolamento, mas daquele que se vê muito circunscrito a um tipo de gueto, no meu caso ao gueto acadêmico e a sua linguagem muitas vezes demasiadamente técnica, né? E que tem as suas razões para que seja assim, e o quanto isso de alguma maneira produz isolamento e distância de outros públicos que também se ocupam da linguagem teológica. No caso, a igreja, mas também a sociedade de maneira geral. Tem um teólogo norte-americano chamado David Tracy, que ele diz justamente isso, que a teologia ela é articulada enquanto conhecimento diante de 3 públicos diferentes, que são esses: o mundo acadêmico, a sociedade e a igreja. E a percepção que eu tenho é de que essas relações, às vezes, não se dão de maneira muito interessante, né? Se dão com certas tensões que não são interessantes. E muitas relações de não entendimento se dão por essa falta de conexão e de diálogo mais consistente, de abertura, não é? Então, esse projeto de conversações teológicas no YouTube, aqui, tem a ver então também com isso, de proporcionar um espaço para o diálogo entre o mundo acadêmico e a sociedade, e também a igreja. E eu quero fazer isso, então, instrumentalizando a minha própria trajetória acadêmica e as minhas pesquisas, as minhas investigações nessa área e compartilhar isso com quem estiver interessado no diálogo e nas relações que possam produzir nesse diálogo um livre pensamento e uma forma interessante de construir a linguagem teológica e de produzir boas ideias, boas relações e maneiras de crescimento nas formas como a gente articula a linguagem e a linguagem sobre a nossa fé. Então fica o convite. Esse vídeo é um vídeo então de convite para essa caminhada. Obrigado pela tua atenção. Fique na graça e na paz de Deus e até o próximo vídeo.